queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilane e hoje nós vamos estudar a aula 129 de língua portuguesa para o 8º ano. Para a aula de hoje, você vai precisar do seu caderno de língua portuguesa, caneta e lápis, borracha e apontador. E o assunto que estudaremos hoje é a parte 2 da revisão dos tipos de predicado. E hoje nós estudaremos o predicado verbal. Nossos objetivos são reconhecer o predicado verbal e diferenciar o predicado verbal do predicado nominal. Então, vamos lá, né, pessoal? Vamos relembrar o que é predicado. Então, como eu já falei anteriormente, né? O predicado é a parte da oração que contém o verbo e que traz informações a respeito do sujeito. Esse predicado, por ele ter núcleos diferentes, né? A possibilidade de núcleos diferentes, ele será classificado ou como predicado verbal, ou como predicado nominal, ou ainda como predicado verbo nominal, ok? Muito bem. Vamos dar mais uma revisada aqui, né? Como que a gente divide uma oração em sujeito e predicado, que são os termos essenciais. As vacinas salvam vidas. O que salvam vidas? As vacinas, sujeito da oração. Tira o sujeito da oração, tudo que restar depois do sujeito será o predicado, né? Contando junto com o verbo. Lembrem, o verbo ele faz parte do predicado da oração. Muitas pessoas ainda não tomaram a segunda dose da vacina. Quem ainda não tomou a segunda dose da vacina? Muitas pessoas. Sujeito da oração. Tira o sujeito da oração, tudo que restar é o predicado, né? Então, ainda não tomaram a segunda dose da vacina, é o predicado da oração. As crianças já estão sendo vacinadas. Quem já está sendo vacinada? As crianças. Sujeito da oração. Tira o sujeito da oração, tudo que restar será o predicado. Lembrando que sujeito é o ser de quem vai se falar alguma coisa. Ser, não necessariamente pessoa. Vacina não é pessoa, né? Um objeto. No entanto, desempenha a função de sujeito ali dentro desta oração. Já pessoas, né? São seres humanos. Então, sujeito não pode estar vinculado à ideia de pessoa, tá? Não pode, porque nem sempre será uma pessoa, né? Sujeito é um termo da oração, ok? E o predicado é aquela parte da oração que contém as informações a respeito do sujeito da oração, né? Então, é a parte que se ocupa de falar a respeito do sujeito, de trazer a informação sobre o sujeito, ok? Muito bem. Hoje, então, nós vamos estudar o predicado verbal. Predicado verbal é o tipo de predicado que indica uma ação, tá? Dentro desse predicado, nós encontraremos um núcleo. E o núcleo do predicado verbal, ele sempre vai ser um verbo que a gente chama de verbo nocional ou significativo, que nada mais é do que um verbo que indica uma ação. Muito bem. Vamos ver aqui exemplos, né, de orações com predicado verbal. Nós caminhamos muito hoje. Caminhamos muito hoje é o predicado. E dentro deste predicado, o verbo caminhamos tem a função de núcleo, né? O verbo é importante, o verbo ele é significativo, ele é verbo de ação.
Então, ele é o núcleo deste predicado. O cliente perdeu os documentos. Perdeu os documentos é o predicado da oração, cujo núcleo é o verbo significativo perdeu. Meus primos de São Paulo irão chegar amanhã. Agora eu tenho como núcleo uma locução verbal, irão chegar, que também pressupõe uma ação verbal, né? Não é porque é uma locução que não pode desempenhar a função de núcleo dentro do predicado. Então, o predicado verbal, ele é um tipo de predicado que tem como núcleo um verbo ou uma locução verbal que transmite a ideia de ação. Vamos ver aqui mais algumas frases com predicado verbal. Maria Antônia chegou. O que é que nós temos aqui? Nós temos como sujeito Maria Antônia. O predicado aqui nessa oração é formado apenas pelo verbo intransitivo chegou. Eu posso parar no verbo. Eu não preciso complementar essa oração. O verbo chegou, ele é intransitivo, ele não necessita de complemento obrigatório, tá? Eu já tenho uma informação completa aqui em Maria Antônia chegou. Núcleo desse predicado, se esse predicado é formado somente pelo verbo, então, obviamente que o núcleo será o próprio verbo, né? E ele é o núcleo porque ele é verbo significativo, ele é verbo de ação. Joana comprou muitos sapatos ontem. Sujeito da oração é a Joana. O predicado verbal é comprou muitos sapatos ontem. Comprou é o núcleo desse predicado, né? Porque ele é o verbo de ação. Ele é o verbo significativo. É ele que tem peso, né? Dentro do predicado. Vamos falar agora um pouquinho da predicação verbal. Então, dentro de um predicado verbal, os verbos que ligam, né, o sujeito ao predicado, eles podem se apresentar de diversas maneiras, tá? Só vamos lembrar que aqui nós estamos falando de verbos, somente verbos de ação, verbos nocionais ou significativos. Então, eu posso ter dentro desse tipo de predicado verbos transitivos diretos, que é aquele que eu abrevio com a sigla VTD, que é o tipo de verbo que precisa de um complemento objeto direto. Verbos transitivos indiretos, que são aqueles que eu vou usar a sigla VTI, e são os verbos que necessitam obrigatoriamente do complemento objeto indireto. Verbos bitransitivos, que eu vou usar a sigla VTDI, ou seja, um verbo bitransitivo, ele tem dois complementos. Um complemento é o objeto direto e o outro complemento é um objeto indireto. E ainda verbos intransitivos, que a gente abrevia com a sigla VI. Verbo intransitivo é aquele que não precisa de complemento obrigatório. Se houver um complemento, esse complemento ele não é complemento objeto, ele é complemento circunstancial, de lugar, de modo, de causa, né, de tempo. Então, o intransitivo, eu posso parar no verbo, né? Eu nem preciso continuar a frase. Então, esses 4 tipos de verbos aí, todos eles, né, dão origem a predicados verbais. Muito bem. Vamos ver aqui mais um exemplo, então, de oração em que eu tenho predicado verbal e o verbo, ele é transitivo direto, ó. A mulher comprou uma bolsa rosa. Comprou é o verbo transitivo direto. Quem comprou uma bolsa rosa? A mulher, que é o sujeito da oração. A mulher comprou. Comprou o quê? Uma bolsa rosa é o complemento do verbo comprou. Eu não posso parar no verbo.
Ficou faltando o complemento, né? Porque eu vou querer saber o que a mulher comprou. Uma bolsa rosa. Como esse complemento ele se liga diretamente ao verbo sem preposição, eu dou a ele o nome de objeto direto. E dentro desse predicado aqui, comprou uma bolsa rosa, o núcleo desse predicado é o verbo comprou, é o verbo significativo, é o verbo de ação. Então, se eu tenho o verbo de ação, eu tenho predicado verbal. Vamos diferenciar agora o predicado verbal do predicado nominal, né? O nominal a gente estudou na aula anterior. Então, começando com o verbal aqui, ó. De repente, ela apareceu na festa. Ela apareceu. Posso parar no verbo, gente. De repente, ela apareceu. Já tem sentido completo. Então, apareceu aqui nesse contexto, né? Que é o núcleo do predicado, é um verbo intransitivo. Ele não necessita desse complemento aqui na festa. Mas ele tem um complemento. Mas ele não é um complemento objeto. Ela apareceu onde? Em que lugar? Na festa. É apenas um complemento circunstancial de lugar, ok? Então, apareceu, núcleo do predicado, né? É o verbo intransitivo. Por isso que esse predicado ele é verbal. Olha a diferença agora para o predicado nominal. A criança parecia contente. Parecia é verbo de ligação. Quem parecia contente? A criança, o sujeito. Nesse predicado aqui, parecia contente, o que tem mais significado? A palavra contente, que é o predicativo do sujeito. Então, aqui, contente é o núcleo do predicado, né? Porque ele caracteriza o sujeito. Então, ele é mais significativo. Então, agora eu tenho como núcleo um nome, um predicativo. Portanto, predicado nominal, né? Essa é a diferença, então, de predicado verbal para predicado nominal, ok? Muito bem, pessoal. Então, vamos aos exercícios. Não pule essa etapa. Ela é muito importante para a fixação deste conteúdo. Muito obrigada pela sua atenção e a gente se vê nas próximas aulas. Até mais!